Fala pessoal, boa noite. Eu entrei aqui rapidamente para falar sobre política, é claro, mas antes quero desejar a você, a sua família, uma feliz Páscoa, que a gente consiga, através do exemplo maravilhoso da paixão e ressurreição de Cristo, que a gente consiga retirar forças e esperança para poder atravessar esse momento difícil. Bem, eu vou falar sobre a entrevista do Lula à RTP, porque eu postei sobre o tema, mas muita gente acaba não lendo. E é fundamental você observar não só a diferença do jornalismo feito lá em Portugal, nesse caso a entrevista feita pelo José Rodrigues, que não é um Reinaldo Azevedo, e as respostas do Lula, que são muito reveladoras. O Lula lá fez exatamente o que ele faz aqui, contou muita mentira, dizendo que era inocente, entre outras coisas. Mas perceba a diferença. Dá uma olhada nessa pergunta. O senhor ex-presidente faz muitas críticas ao ex-juiz Sérgio Moro. Acontece que não só Sérgio Moro não foi o único juiz a condená-lo em primeira instância, como outros 19 juízes das duas instâncias o condenaram ou confirmaram condenações contra si, nomeadamente os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e em alguns casos agravaram até as sentenças, isto é, acharam que Sérgio Moro foi leniente em relação a si. Acha mesmo que estes 20 juízes estavam em conluio? O Lula obviamente ficou louco, é um caso para Ricardo Ventura analisar. Balançou o corpo, falou segunda instância, trocou o nome de Fachin pelo Moro, dá uma olhada. Essa segunda instância, na minha opinião, nem leu o processo, porque o presidente da segunda instância deu uma sentença me condenando antes de ler o processo, e depois eu fui para o Tribunal de Justiça. Com a decisão do Moro, com a decisão do Fachin... Pois é, não precisa nem de ser especialista para poder observar que o golpe acertou e que ele estava mentindo. Mas o detalhe mais revelador dessa entrevista foi o momento em que o jornalista José Rodrigues pergunta sobre o Brasil. E o Lula fala em governo mundial. Dá uma olhada. Se o senhor for eleito, se por acaso chegar a presidente, o que é que vai mudar no Brasil? Olha, deixa de dizer uma coisa. Nós temos um problema sério, que não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Ou seja, o mundo está com a governança desarticulada. O que é o estranho é que... Aquilo que nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, ou seja, não é uma brincadeira, não é uma guerra de um país contra um país, é uma guerra da natureza que se rebelou contra a humanidade que não cuidava dela com o respeito que deveria cuidar. E até hoje a gente não tem muita noção se o que está fazendo está certo. Então era preciso criar, sabe, uma governança mundial. Ora, eu pensava que governo mundial era coisa de terraplanista, de gente que usava capacete de papel alumínio. Mas falar em governo mundial para poder cuidar dos problemas não só do Brasil, bem, ele quer erodir a nossa soberania. Ele quer acabar com a nossa nacionalidade. Ele está servindo a um papel de Mandela Tupiniquim, só que em vez de entregar os diamantes do Brasil, ele vai entregar a nossa liberdade, a nossa dignidade. Muito interessante. Só que lá tem jornalista, e o jornalista perguntou sobre a Venezuela. Dá uma olhada. Mas era uma pergunta relacionada com a Venezuela. Existe na Venezuela uma enorme comunidade portuguesa e nos últimos anos muitos têm fugido do país e regressado a Portugal devido ao constante degradar da situação. O senhor apoiou a Venezuela quando era presidente e até disse recentemente que Nicolás Maduro tem grandeza política. Ora, eu estive aqui a ver o relatório de uma organização de defesa dos direitos humanos, o Human Rights Watch, referente à Venezuela em 2021, que responsabiliza o regime de Nicolás Maduro de subnutrição no seu país, de ter milhões de pessoas sem acesso a cuidados de saúde primários, de atrocidades, de detenção de opositores, de desaparecimento de opositores, de tortura e de crimes contra a humanidade. E a Amnistia Internacional, outra organização de defesa dos direitos humanos, sobre a Venezuela e sobre o regime de Nicolás Maduro, disse que este regime é responsável por execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, uso excessivo de força, prisioneiros de consciência, silenciamento da oposição e crimes contra a humanidade. Como é que isto se compadece com a definição de Nicolás Maduro como um governante com grandeza política?
E aí você imagina, bem, alguém que defenda um governo global, interventor, que vai cuidar dos países, vai defender também que esse governo cuide da Venezuela. Vamos ver qual foi a resposta do Lula. A Venezuela é um problema dos venezuelanos. A democracia de Portugal depende do povo de Portugal. A democracia do Brasil depende do povo brasileiro. E a democracia da Venezuela depende do povo da Venezuela. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Uma vez no poder, a primeira coisa que esse camarada faria seria implodir a nossa soberania. A sua missão é não deixar que isso aconteça. Boa noite e boa semana para você.